Ei, gente, vamos ler hoje o capítulo 6 do livro Campo de Batalha na Mente e vamos falar sobre os espíritos aprisionadores da mente. Que o Espírito Santo esteja agora com cada pessoa que está ouvindo esse áudio, trazendo uma completa libertação sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. Esse capítulo de hoje conta um pouco da experiência da Joyce Meyer, autora desse livro. Porque durante a sua caminhada com Deus, certa vez, ela estava achando difícil de acreditar em algumas coisas. E ela não entendia o que estava acontecendo de errado com ela. E como consequência disso, ela ficou muito confusa. E a descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. E ela começou então a questionar seu chamado, começou a pensar que estava perdendo a visão que Deus havia lhe dado para o seu ministério. E ela estava infeliz, porque a descrença produz infelicidade. E por 2 dias consecutivos, ela ouviu uma frase que estava vindo do seu espírito e que dizia: espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia, ela não pensou muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando ela começou o momento de intercessão, ela ouviu essa frase pela 4ª ou 5ª vez: espíritos aprisionadores da mente. E ela sabia, por causa de todas as pessoas a quem ela já havia ministrado, que multidões de pessoas têm problema com a mente. E ela pensou que o Espírito Santo a estava direcionando para orar pelo corpo de Cristo, contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então ela começou a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. E depois de apenas alguns minutos de oração, ela sentiu uma tremenda libertação vir sobre a sua própria mente. E ela foi liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus tem dado a ela tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e da confissão da palavra de Deus. João, capítulo 8, 31 a 32 e os Salmos 107, versículo 20, são o testemunho dela. Em João 8, 31 a 32, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E o Salmo 107, 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E dessa vez ela sentia e sabia imediatamente que alguma coisa tinha acontecido na sua mente. Dentro de minutos depois dessa oração, ela era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais ela estava lutando minutos antes do momento de oração. E, por exemplo, ela contou um exemplo no livro que antes dela ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, ela acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato dela ser uma mulher de uma cidade ali dos Estados Unidos, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença na sua vida, no seu ministério. E quando Deus estivesse pronto, Ele ia abrir as portas que ninguém poderia fechar. E ela pregaria por todo o mundo as mensagens práticas e libertadoras que Ele havia dado a ela. Ela acreditava que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa dela, mas independente dela. E ela sabia que, de acordo com as escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e as tolas para confundir os sábios, assim como está lá em 1 Coríntios 1, 27. E ela acreditava que o Senhor a iria usar para curar os doentes, e ela acreditava que os seus filhos seriam usados no ministério. Ela acreditava em toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em seu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente a atacaram, ela não conseguia parecer acreditar em muita coisa. E ela pensava coisas do tipo assim: eu provavelmente inventei tudo aquilo. E eu só acreditei porque queria muito, mas isso provavelmente jamais vai acontecer. Mas quando os espíritos aprisionadores foram embora, a habilidade de crer voltou correndo para ela. Então, o que é preciso fazer? É preciso acreditar. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
Como cristãos, nós precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá a fé. A fé é um fruto do Espírito. Fé com relação a coisas com as quais as nossas mentes simplesmente podem nem sempre estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. E frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes, acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, seu homem interior, mas sua mente lutar contra isso. E ela tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra de Deus diz e acreditar na palavra revelada que Deus deu a ela. As coisas que Ele falou a ela, as promessas que Ele fez pessoalmente para ela. E mesmo que ela não entendesse por quê, quando ou como isso acontecesse, ela sabia que ia acontecer na sua vida. Mas essas coisas com a qual ela estava lutando era diferente, estava além da sua decisão. Ela estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Mas graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo, Ele mostrou a ela como orar. E seu poder prevaleceu, muito embora ela não soubesse que estava orando por ela mesma quando ela começou a orar. E ela tem certeza de que cada pessoa que lê esse livro, cada pessoa que está aqui escutando a leitura desse livro, nesse momento, foi direcionada a isso, foi direcionada a ter conhecimento dessa mensagem. E que você que está ouvindo esse áudio pode estar tendo algum problema nessa área. E se for assim, a autora do livro nos encoraja a orar no nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área, sempre que você se sentir desesperançado, desacreditado, coloque-se contra os espíritos aprisionadores de mente em nome de Jesus. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando nós estamos tentando caminhar em frente. Então levante o seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1:2-8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Ela tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus lhe mostrou como orar e ela foi liberta. E você também será. Que o Senhor lhe traga revelação e que o Senhor lhe mostre como orar, se colocando contra os espíritos aprisionadores de mente, para que você tenha sua mente completamente liberta, em nome de Jesus.